Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa Tarot News. Okay? Muito obrigado, em primeiro lugar, por teres aceito este nosso convite. Okay? Estamos em direto aqui para Portugal, também para vocês, São Paulo, Brasil, e outras regiões do Brasil, com certeza, outros estados. O Marcelo, que é uma pessoa relativamente conhecida da Débora, certo? Débora, queres fazer as honras de nos apresentar o Marcelo? Então, hoje nós temos um convidado de garbo e elegância. Num dia de lua inteiro, nós temos um convidado que, assim, eu sou fã do trabalho do Marcelo. Eu conheço desde 2012, quando nós participamos do Tarot Masters, né, onde nós tivemos com Mary Gear, com o Marcos Katz, Fatali e com outros convidados também, né? Então, nós fizemos parte deste evento, aí que nós nos conhecemos. E o Marcelo e eu temos uma coisa em comum, porque nós estudamos no mesmo colégio, nós estudamos no Arquidiocesano em São Paulo. Então, mas eu não me lembro dele lá, e acho que ele também não lembra de mim nessa época. Então, provavelmente a gente estudou em épocas diferentes, mas enfim, nós estudamos no mesmo colégio. Então, a gente já tem, vamos dizer assim, algumas coisas em comum desde a tenra idade. Bom, mas falar de Marcelo significa falar de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um currículo fantástico. Não só em questão de pessoa, de um estudioso, mas como ser humano. E é uma pessoa que tem um projeto muito importante e assim, ele tem um carisma muito grande, né, dentro da nossa área. E quando eu falei para o Daniel, eu falei assim, quero tanto entrevistar o Marcelo, primeiro porque em agradecimento por você também ter nos convidado para o Projeto Mayhem, né? Tanto eu quanto o Daniel. Então, agora é a nossa vez de retribuir esse carinho, né? Então, além de você estudar no ARC, né? Nosso famoso ARC, você fez arquitetura na FAO, em São Paulo. Você é especialista em semiótica, história da arte e religiões comparadas. Bom, como escritor, vamos dizer assim, la crème de la crème, como se diz em Portugal também. Então, tem um trabalho fantástico com o RPG, e assim, mudou a vida de muitos jovens, trouxe para o mundo geek e para o mundo nerd, você introduziu a espiritualidade. Isso eu acho um trabalho fantástico, né? Bom, não posso nem dizer que não sou sua fã, né? Então, a gente tem um tarô, a gente tem outro tarô, a gente tem o outro tarô, qual mais que está aqui, bonitinho. Aí, depois a gente abre aqui e temos o quê? Temos este livro fantástico, que é o Tarô Hermético. Gente, babem. E aí nós temos também a Cabala Hermética. E ele faz dentro dos trabalhos que ele faz no Mayhem e que faz na Cartaz, no projeto do Cartaz, tal. Aqui não vai dar para vender, mas olha só, não só o material, esse é de Cabala. Então, ele tem, assim, além de ser fã, né? A gente é fã e a gente tem que mostrar o que a gente tem de quem a gente é fã também, né? Bom, tem várias coisas que a gente tem que falar aqui de Marcelo. Além de tudo, né? Tem os board games, escreve sobre ocultismo, filosofia, hermetismo, cabala, tarô e alquimia. Então, a gente precisa descobrir o que você não escreve, né? Já deixa eu falar. Só um minuto, só acabando a introdução. É porque falar de você, a gente tem que falar tudo completo, né? Ou seja, tem que dar todas as minúcias. Bom, você também faz parte da maçonaria, tem o Projeto Mayhem, como nós falamos antes. Tem também, além dessas duas enciclopédias, tem a enciclopédia da mitologia, que eu ainda não tenho, mas é a próxima aquisição. Tem a Demo Editora, tem o Projeto Cartaz, que você ajuda muitos autores a realizarem os seus sonhos de ter o seu livro.
e também o seu, vamos dizer assim, seu RPG e tarô. É casado com a Priscila e tem uma linda filha que chama Lilith e 2 filhos recém-adquiridos, né, vamos dizer assim, Cerberus e a Calliope, que, segundo a sua postagem, eles têm um olhar, como é que é? Case com alguém que olha como esses 2 olham para você como um torresmo. Bom, o que mais? Gente, ele escreveu e já vendeu mais de 250 mil livros. Ou seja, Marcelo, conte-nos tudo. Marcelo, antes de avançar, eu vou só pedir aqui, vou fazer aqui algumas perguntas, porque eu gostava, no fundo, também de mostrar um pouco quem é o Marcelo a Portugal. Também para as pessoas que me conhecem aqui em Portugal, o Marcelo é uma das pessoas que eu gostaria de trazer a Portugal. A Débora, ok, não se fala, a Débora faz parte da mobília da casa, mas o Marcelo realmente, e também para as pessoas perceberem o respeito que eu tenho pelo Marcelo. O Marcelo é uma das pessoas que eu gostava de trazer a Portugal, exatamente por tudo aquilo que a Débora falou. Mas a primeira pergunta que nós gostamos de fazer neste programa, porque este programa destina-se exatamente no fundo, a falar um pouco sobre o caminho que cada pessoa levou até onde está, neste momento, e também poder ser uma fonte de inspiração para outras pessoas que nos possam estar a ouvir. A primeira pergunta que eu te vou colocar, Marcelo, é: como é que tu mergulhaste nesta vida? Acho que eu não tive nem escolha. Não tive nem escolha. Eu nasci numa família que já era espírita, então eles já estavam acostumados com essa incorporação, centro. Minha mãe trabalhou 40 anos na Federação Espírita, né? Mas eu mergulhei pessoalmente quando eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra, e aí a hora que eu cheguei lá, tipo, moleque, com 14, 15, e eu fiquei numa casa que era uma família de druidas / bruxaria tradicional, né? Então, eu demorei, tipo, 25 anos para descobrir quem os caras eram mesmo. No Projeto Mayhem, quando eu estava entrevistando o cara Gunn Griffith lá nos Estados Unidos, ele conhecia o pessoal, que era uma dissidência da galera que trabalhou com o Gerald Gardner e não sei o que, pessoal. Mas naquela época, sabia nada, caí de paraquedas, ia ficar por lá, e eles falaram assim: pô, já que você está aqui, você não quer seguir, conhecer essa cultura e tal? Eu falei: beleza, vamos lá. E aí você vai para o círculo de pedra e os caras vão fazendo o ritual e tal, e de repente o cara incorpora lá, né? E na época eu não sabia, às vezes você tinha uma certa noção, conhecia aqueles médiums do espiritismo e tal, mas a hora que você via, que mais tarde eu comparei com o Exu, só que de uma outra cultura, né? Então ele incorporava ser nunos, né? Então o cara chegava e mudava completamente, o cara que era o meu pai lá, né? Ele mudava completamente, e aí ele assumia, né? Então colocava uma capa, charuto, e aí ele falava coisas de mim, do Brasil, que ele não tinha como saber. E aí eu fiquei, obviamente, como moleque, mega impressionado, né? E outros incorporavam ali seres da floresta. Né? E aí eu fiquei com aquela coisa e falava: caramba, né? Tem que lembrar pro pessoal que está assistindo agora que isso era uma época não existia internet, não existia comunicação entre Brasil e Europa, era feita por carta, ou tinha que ligar na meia-noite para acertar o pulso e não sei o que. E aí você falava 5 minutos porque custava uma fortuna. Então era uma outra realidade. Eu fiquei isolado do Brasil, né, nesse tempo. E eles falaram: você quer aprender isso daí? Eu falei: mas é lógico, né? Então, em vez de fazer o intercâmbio, eu comecei a estudar só essa parte de bruxaria, entender, né? Esse pessoal estavam ligados com a Golden Dawn, estavam ligados com maçonaria, tudo. E eu trouxe para cá no final, né, quando eu voltei, um container de livro. E aí veio aquele meu primeiro projeto, que era meu primeiro showdozinho, que era compilar uma enciclopédia de mitologia. Aí eu procurei em português e não tinha muito, né? Aqui você tem no máximo um Câmara Cascudo, o Thomas Buffett, uma outra tradução. E naquela época era difícil, né? Nem essas tinha do Câmara Cascudo. E eu comecei fui seguindo com esse projeto, mas aí no computador era aquela coisa assim super precária de tela verde, assim. Meus primeiros trabalhos eram num WordStar, que a tela era azul e era tipo um TXT, assim, né? Hoje o Notepad era melhor.
E eu ia lendo e traduzindo e somando, né? Então eu pegava vários autores e ia fazendo isso daí. E em paralelo eu jogava RPG, porque eu conhecia, né? Desde 84, meu pai, assim, na minha família, uma coisa que nunca faltou foi livro. Então a gente podia, eles não davam dinheiro para nada, mas livro a gente podia comprar o que quisesse, gibi, tal, o que fosse para ler. Então a gente jogava RPG desde criança e eu comecei a jogar. E quando a Dragão Brasil surgiu no Brasil, que era uma revista de RPG, o editor da revista me convidou e falou assim: poxa, você não quer escrever para a gente? Né? E aí eu peguei esse conhecimento e falei: pô, então em vez da gente jogar com aquele que na época chamava Dungeons and Dragons, né? Era o Caverna do Dragão, quem é da época de 80, 90 vai lembrar do desenho animado, né? Eu falei: em vez de eu fazer um jogo desse tipo, por que eu não faço um jogo medieval real? E aí eu peguei as lendas medievais, né? Então você jogava com templário, com inquisidor, com alquimista, aí tinha um anjo, um demônio, a gente pegava dos grimórios e colocava no jogo e tal. E foi uma sorte, porque foi a época do boom do RPG, então a gente colocava esses livros em banca de jornal, né? Então a tiragem de cada livro meu saía com 20 mil exemplares. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, esse número é uma coisa assim que você olha e fala: não existe isso mais. Não. Porque isso era distribuído em banca de jornal, ia para o Brasil inteiro. Então todo molequinho, não, criou-se aquele hábito de você, como adolescente, sair do colégio, passar na banca de jornal, comprar os livros de RPG e jogar. Né? Cara, eu demorei muitos anos para ter ideia do impacto que a gente teve nisso. Né? Eu acho que eu só fui cair de verdade a ficha uma vez que eu estava no hospital, fazendo um exame de rotina, e de repente desce assim, entra um médico e fala assim: você é o Marcelo Del Débio, que escreveu o RPG? Eu falei: sou. Ele falou assim: caramba, cara, eu queria te agradecer muito, porque quando eu era moleque eu não gostava de escrever. E aí eu comecei a jogar RPG, eu começava a fazer as fichas, as histórias, e escrever não sei o que lá. E resultado, eu peguei gosto pela coisa, passei em medicina. E aí ele falou com o pessoal e desceu mais uns 4, 5. Aí você fala assim: caramba, mano, a gente impacta a vida das pessoas assim, de um jeito que você nem sabe, né? E eu coloquei no jogo de RPG, era o único jogo de RPG que existe que tem cabala, anjos, hermetismo, círculos. Então a gente colocava uma coisa assim com conhecimento de verdade dentro do jogo. E aí foi quando eu fiquei conhecido, né, entre aspas, né? Em 2001 eu fiquei nacionalmente conhecido porque teve aquele problema do RPG, que teve um assassinato por conta, e não tinha nada a ver com RPG. Era um assassinato que era uma dívida de drogas, e aí largaram a menina num cemitério, mas aí saiu na Globo, no Fantástico. Né? E aí todo estava pegando fogo, falava que era o jogo do demônio, o jogo satanista e tal. E aí o Ministério Público queria proibir o RPG. Né? E aí eu fui, tudo que era televisão, fui no Super Pop, aí fui bater boca com o Padre Quevedo. Foi um período assim de doideira. E foi nessa época. E, enquanto isso, paralelamente, eu estava fazendo o meu trabalho acadêmico. Né? Então, eu me formei em arquitetura. Finalmente consegui fazer a enciclopédia. Né? A primeira versão dela tinha 6 mil verbetes. E a gente gastou a grana do bolso, saiu em 2004, isso daí. E foi numa Bienal do Livro. E eu conheci o Wagner Veneziani Costa, que era o dono da Madras. Né? Ele já é falecido. Numa Bienal Zona. Madras, para quem não conhece, ela sempre aparecia aqui, era aquela onde tinha pirâmide. Então você entrava na Bienal do Livro, tinha uma pirâmide bem no centro, assim, gigante, pendurada e tal, era clássico. E aí ele me convidou para entrar na loja Madras. E aí eu fui iniciado na maçonaria, só que essa loja ela era tipo uma Golden Dawn brasileira. Porque nessa loja ela tinha o Rubens Saraceni, da Umbanda, fazia parte, o Alexandre Comino, Johnny De Carli, Adriano Camargo, assim, todo mundo sem imaginar que escrever esse livro da Madras estava nessa loja, fosse brasileiro. Então a gente se reunia toda semana numa loja maçônica, cada um dava uma palestra e aí ficava debatendo. Então um cara falava da Telema, o outro falava da Golden Dawn, o outro falava da Umbanda, o outro falava da Quimbanda, e tudo paralelo, né? Então foi um período assim que a gente aprendeu muito. Né? E nesse momento a gente fez a primeira versão do Projeto Mayhem, né? Que era juntar esses magos, esse conhecimento e trocar figurinha. Então, numa internet onde estava assim, começando
a gente já tinha um blog onde a gente, cada um escrevia e publicava todo dia, ia fazendo uma coisa nesse sentido. Então, por isso que a maioria do pessoal me conhece. Na época chamava Teoria da Conspiração. Eu imagino que se você pesquisou qualquer coisa de ocultismo no começo dos anos 2000, você conhece o site, né? Então, a gente chegou a ter mais de 3.000, 4.000 textos lá. E tá até hoje, a gente mantém ele fisicamente. E aí foi nessa pegada, a gente fazendo esses livros, até que veio o tal do projeto do livro de Cabala, que a Débora mostrou, que era um livro que era o resultado de 15 anos de cursos, né? Antigamente eu dava curso só dentro da maçonaria e da Rosa Cruz. Aí com o blog a galera ficou falando assim, poxa, mas você só vai dar curso na maçonaria? Não. Daí eu falei, tá bom, vamos abrir. Mas aí eu tava com aquele preconceito, falando, puta, esses caras da internet não merecem, esses profanos, cara. Só que foi o contrário, a gente pegou uma galera que realmente estava querendo sair desse mundo de profano e querer fazer os cursos a sério. Então foi um resultado muito gostoso. E a gente começou a fazer os cursos e tal, e aí, depois de 15 anos, eu falei, vamos fazer esse livro de Cabala. Só que esse livro de Cabala, ele era, em teoria, impraticável. Porque eu apresentei ele para 15 editoras, o pessoal olhou e falou assim, não vamos publicar isso de jeito nenhum, né? Não sei se a Débora consegue mostrar ele, porque eles são 700 páginas, capa dura, inteirinho, colorido, com as imagens. Abre numa página qualquer no meio. Com as imagens de arte mesmo, porque assim, a minha especialização em história da arte, eu percebi que muitos dos autores, eles estudavam Cabala, eles usavam as técnicas, eles usavam o conhecimento na arte. Então, eles tinham as tintas certas, do jeito certo para passar a mensagem. E o livro tinha que ser colorido, ele tinha que ser desse jeito para a gente poder explicar personagem de televisão, personagem de livro, etc. E aí os caras falaram assim, pá, esse livro não vai sair nunca, cara. Um negócio desse tamanho para você jogar numa Saraiva, numa Fnac, isso vai custar R$500 no mínimo, né? E realmente, outros livros dessa qualidade, eles custam isso. Mas é porque você tem aquele mercado que é assim, faz a editora, joga para distribuidora joga para lojista, e aí vende. Tarará. E aí, nesse tempo, de novo, a magia veio para me salvar. Porque começou a funcionar o Catarse, que era um jeito de financiamento coletivo. Então, eu cheguei junto com os maçons, com os meus alunos, falei, cara, eu quero fazer esse livro, vai ser assim, assim, assado, e a gente vai conseguir fazer ele desse jeito. E foi um recorde do Catarse. Então, ele ficou bastante tempo como o maior financiamento coletivo da época de artes, e a gente conseguiu fazer e vender o livro para o consumidor final com o preço que a gente venderia para uma livraria. E aí, nesse tempo, foi uma grande mudança na minha vida. A gente saiu com a Diamond desse universo de distribuidora, lojista, loja e tal. Então, o único jeito de você comprar esse livro é direto da editora, e a gente começou a trabalhar direto com o leitor. Então, a gente tem o site, o cara que vai lá, ele gosta do que a gente faz, ele escreve, a gente faz os financiamentos, a galera que topa paga. E tem muitas vantagens, né? Por exemplo, o pessoal que fez o apoio e tal, o nome fica nos agradecimentos, então fica marcado para sempre. Né? Tá lá, você ajudou a fazer essa obra, ajudou a construir isso. E aí foi o que a Débora falou. Depois de um tempo a gente começou a ajudar outros autores que também tinham esse problema. Então, desenhistas, escritores, né? Esse tarô que ela está mostrando é um tarô hermético da Cabala. Então, ele não tem desenhos, mas ele tem os diagramas de correspondência. Então, quando você olha o arcano, ele tem a cor, o anjo, o demônio, a esfera, o planeta, o signo, a runa, os dados, a letra hebraica, a numerologia, tudo que você precisar para estudar. Né? E no fundinho tem ali uma ideia do tarô original. E aí a gente pegou desenhistas, tal. Então, o que a gente tem feito agora? Procurado autores bons, que tem coisa legal de nicho, que a gente sabe que se eles forem lançar por fora e tal, não vai ter um mercado e tal. A gente junta essa galera que quer estudar e coloca o autor em contato direto com o público, sem esses intermediários, né, de livreiro e de distribuição de tudo. Então, no final das contas, acaba todo mundo ganhando, né? Então, a editora ganha porque tem um público grande, o público ganha porque ele consegue um material de qualidade absurda num preço
de distribuidora. A gente consegue pegar os caras bons e pinçar. Então, foi um negócio que revolucionou aqui no Brasil, né? Tanto que agora, Marcelo, desculpa. Deixa só fazer outra pergunta para ti. Tu és uma pessoa de grande conhecimento, ok? Isso é notório, nem sequer se coloca. E de um conhecimento muito profundo, de um conhecimento de estudo, de um conhecimento de lamber livros. Muitas das vezes o universo das pessoas, da espiritualidade e por aí afora, pelo menos aqui em Portugal, vê-se muito isso. E também já vi isto em vários países, já visitei vários países. Eu vou reconhecendo nas pessoas uma certa insegurança, muitas das vezes, em expor a sua espiritualidade, falar sobre a espiritualidade e aplicar, inclusive, alguns conhecimentos. O pouco trabalho que conheço de ti, eu não te conheço tão bem quanto a Débora, mas tudo aquilo que eu percebi da tua pessoa, tu és uma pessoa que mergulhaste verdadeiramente e segues à risca. Portanto, tu não falas uma coisa e fazes a outra. Tu pões em prática. Aliás, há pouco achei fantástico quando estavas a dizer que havia um conhecimento que era aplicado à arte e era aplicado com rigor. E nota-se que tu fazes muito isto na tua vida. Há muitas pessoas a tentarem fazer isso. Como é que tu achas, qual é que seria o teu conselho, a tua inspiração para que as pessoas realmente percam esse medo de se assumirem como espirituais, como pessoas esotéricas? O que é que tu... Não ouvi, Débora, desculpa. Ocultistas. O que é que tu podes inspirar nesse sentido? Então, eu não tive muita escolha, né? Porque uma vez que é o meu livro que está no Jornal Nacional, com os caras falando que ele é responsável pela morte das pessoas do jogo de Satã, é a minha cara em tudo que é noticiário, então eu não tenho muita opção, né? Mas, assim, no dia de hoje, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa galera evangélica, fanática, doida, ignorante em cima, então, meu conselho hoje em dia seria o contrário, se preserva, mas dentro da internet você tem grupos, né, o Mayhem é um deles, onde você pode se expressar livremente. Então, eu acho que aquela ideia de ordens iniciáticas, secretas e tal, que tinha na antiguidade para a proteção, ele está voltando, né? Ele está voltando. Da minha parte, não só de livro, eu acho que eu tive uma sorte. Hoje em dia eu sei que não era sorte, que eu já conversei com tanta entidade, porque no período que eu estava na Madras foi o período que eu me separei do meu primeiro casamento, então eu não tinha o que fazer. Eu chegava em casa e falava, eu não quero ir para casa, então eu ia de segunda a sexta, ou em loja maçônica ou em terreiro. E eu tive a sorte assim de ter como parceiro mestre Sarraceno, mestre Cumino. Então eu chegava e fazia a pesquisa e falava, eu estou pesquisando Ogum. Tá, Ogum é Gevurah, na Cabala. Mas Gevurah é energia de Marte tal. Então aí eu falava para ele assim, tem algum pai de santo bom em alguma gira que tenha um caboclo de Ogum para eu conversar? Ele falava, vai lá no Tamandaré, no tal dia tal. E aí eu visitei todos os terreiros que vocês puderem imaginar, de tudo que vocês imaginarem, sabe? De satanismo, quimbanda, umbanda, voodoo, eu já fui. E não só ir, mas como eu tinha indicação desses tatás e dessa galera da loja maçônica, eu conversava com o responsável. Eu tinha um tratamento VIP, vamos falar assim. E aí eu sentava para conversar com o Exu e tal, e às vezes o cara deixava ali, fazia os atendimentos e tal, e me levava para um canto e falava, eu preciso te falar isso, 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 isso. Então, muito do que eu coloquei no livro foi muito de prática, de ver a entidade. Então eu entrevistei Preta Véia que falava assim, cara, eu tô aqui desde a Grécia. E a gente não conversa isso, mas como você sabe o meu nome grego, eu posso te contar isso. Porque é óbvio, essas entidades estão do lado de lá, a gente está do lado de cá, isso sempre aconteceu. E esses caras não têm tempo. Então, quando você está falando dos espíritos, dos vikings e darará, que o cara jogava o osso e que é a mesma entidade, ele só fica mudando de nome. E isso eu achei que foi muito importante. O primeiro choque que eu tive na Europa, quando vim na Umbanda e ver que era a mesma coisa, depois afundar nisso daí e perceber que, cara, no shintoísmo, você desce as entidades ali, aqui a gente tem o preto velho, lá tem o chinês velho.
Mas é a mesma história, porque é o arquétipo. E conseguir tabular isso, né? Eu brinco, eu falo, eu tenho 5 planetas em Virgem. Então, isso, meu mapa astral veio perfeito para fazer enciclopédia, guia e tal, né? Eu tenho Sol, Vênus, Marte ali, tudo em Virgem, Lua em Gêmeos, ascendente em Áries, e Júpiter em Peixes. Então, ele está todo sincronizado ali. Então, estudando assim, eu já vim para cá com isso. Não é um negócio tipo eu cair de paraquedas. Eu não sei lá, né? Hoje eu tenho essa consciência, né? E a gente chama de verdadeira vontade. Então, eu gosto de explicar e falar e conversar disso daí. Então, o meu conselho que dá para as pessoas é assim: você gostou disso, você sabe, você entendeu que tem alguma coisa além de Malkuth, né? Além desse mundinho profano e tal, vai ler, vai procurar, busca uns caras que sabem. O Brick falou, na Cabala é muito bonito, você tem ali na árvore da vida, né, o desenho do mapa. Teres, me faz um favor, abre aquele mapão na árvore, que aí eu vou... Para o pessoal que está de fora, de repente, cara, eu estou falando grego aqui com eles, né? Você quer desse aqui? Esse aí, só abre ele. Então, nesse diagrama da árvore, né, eu tô falando, vai que a audiência não sabe nada, então eu não quero ficar parecendo um maluco aqui, né? Esse diagrama bonitinho, essa esfera, sobe ele. Então, essa esfera ali amarela que tem bem no meio é o Sol, é você. Sou eu, é a Débora, é quem está assistindo aí, é o seu espírito, né? E quando você sai do mundo, se ela subir um pouquinho mais, ó, vai ter a Lua embaixo e um pouquinho mais para baixo a Terra. Olha lá. Então, essa Terra que está ali embaixo é esse mundo profano, né? Que você acorda, vê novela, vai para o trabalho, volta. Né? Uma vez que você descobre que, cara, tem um mundo espiritual, tem uma coisa maior, você vai entrar no Templo de Salomão. E aí, o primeiro passo para dentro do templo é a Lua. Por que é a Lua? Que a Lua, metaforicamente, ela não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do Sol. Então, qual que é o meu conselho para você? Estuda muito, mas pega um monte de autor diferente. Por quê? Porque cada um de nós é único, né? Então, eu imagino também que teu público já está mais ou menos familiarizado com astrologia e tal. Cada um tem um mapa astral, cada um tem uma vontade. E você vai pegar centenas de livros, ou dezenas, o máximo que você puder. Cada livro você vai olhar e falar assim, olha, esse autor aqui é muito bom. Aí você vai pegar outro livro e falar, cara, esse autor é muito porcaria. Aí você vai pegar outro livro e vai falar, cara, esse autor falou umas coisas boas e umas groselhas. Aí você vai pegar outro livro e falar, esse cara aqui falou um monte de besteira, mas isso aqui eu gostei. Por que isso? Porque assim como a Lua tem lua crescente, lua nova, lua cheia e tal, esse tanto de informação, o máximo de informação que você puder ter, reflete a luz do Sol. Quem é a luz do Sol? É o você de verdade. Então, se você tem um espírito budista, você vai ler livros budistas, eles vão refletir o que você gosta. Você vai ler os outros livros lá, teosofia e tal, você não vai gostar. Outro vai adorar e não vai gostar do budismo. Então, para você se conhecer, a primeira coisa que você tem que fazer é ler bastante. Por isso que a Lua na alquimia vem antes do Sol. Então, nada desse diagrama está aí de acaso, né? É uma coisa muito bonita. Então, quando você vai entendendo isso, aí você vai fazendo a jornada. Depois ali você vai ter que estudar, você vai ter que vivenciar isso. Tem uma série de processos, mas o primeiro passo agora que você descobriu que tem alguma coisa legal do outro lado, procura um monte de autor e vai selecionando. Com o tempo você vai achar quem sabe e quem só está falando besteira. Marcelo, tu és um defensor do despertar? Sim, eu acho que sim. Despertar não é um negócio muito agradável, porque o pessoal acha que é tudo, eu vou ser iluminado, não tem nada a ver. Iluminado você vai descobrir que, cara, falta muito para você melhorar. Então não é uma coisa muito agradável, mas é uma coisa necessária. E aí, porque a hora que você descobre é igual na Matrix, quando tira o Neo de lá e ele olha e fala, cara, olha onde eu tô aqui. É mais ou menos a mesma sensação. Aliás, Matrix é um filme gnóstico muito forte. E quando você descobre esse cara, puta, olha esses caras dormindo aí, assistindo novela, perdido no futebol, não sabe o que é da vida, eles são uma engrenagem, né? O Gurdjieff falava, estão mortos, estão dormindo, máquinas dormentes. E a hora que você começa a despertar, você começa a ir para a arte, começa a ir para outras coisas também, né? Porque magia não é só
mágica, é beleza, é arte, é desenho, é música de qualidade. Então você vai buscar o que é bom, né? Eu tinha um professor que falava assim: não tenta ir para o que é fácil, acostume-se com o que é bom. O que é bom não é fácil, é difícil, você é burro. Você precisa estudar mais. Você pegou um livro clássico, né? Pegou Camões, achou difícil, você que é burro. Camões é bom. Então você precisa adquirir mais palavras, adquirir mais conhecimentos e tal. Você não entende um quadro clássico, estuda mais. E aí você se puxa para cima, né? Essa é a ideia. E hoje em dia a gente está muito acostumado com a galera querer ser alimentado com alfafa, né? Só porcaria. Eu não sei como é que está o cenário cultural daí de Portugal, mas aqui no Brasil está uma desgraça, assim. O pessoal não quer ler, o pessoal não quer estudar. A música aqui é meia dúzia de xingamento. Tá muito feio. Então, hoje em dia, ser um mago significa você meio que sair desse mundo profano e ir para um negócio que vai te dar mais trabalho, vai te dar mais dor de cabeça. Mas a recompensa é muito maior, não só em qualidade de vida, como qualidade intelectual e coisas belas que você se cerca. Marcelo, deixa-me fazer-te outra pergunta. Já falámos aqui um bocadinho sobre o teu projeto, tocámos aqui um bocadinho nos nomes. Portugal tem, com toda a certeza, que existem pessoas que conhecem o teu projeto, mas também tenho a certeza absoluta que não é uma coisa tão divulgada e tão falada como no Brasil. Se alguém, em termos de Portugal, algum dia achar que seria interessante contactar-vos, falar convosco, por questão... Sim, Débora, sim. Ele já esteve em Portugal. Sim, não, estou a falar do projeto em si, não estou a falar do Marcelo, estou a falar do projeto em si, das pessoas poderem, a partir de Portugal, ou de outro país qualquer. Estamos a falar de Portugal porque eu estou aqui em Portugal. Okay? Tu consideras o teu projeto como um acolhedor, uma espécie de escola, um acolhedor de pessoas que possam entrar em contato convosco caso queiram realmente aprofundar mais? Sim, a ideia é essa, né? Porque lá não tem tipo um ditador que fala eu mando, né? Na verdade, não é só eu, tem a Pri, tem mais umas 20 pessoas. E o pessoal mais antigo, né? A gente faz os rituais do ano, né? Então, que o pessoal da bruxaria chama de sabá. Então, se você entrar no projeto agora, então você vai ter um próximo ritual mês que vem, e aí você vai começar a fazer suas ferramentas mágicas, né? Então, cada projeto, então, vamos começar ali, vai ser o solstício e tal. Então, beleza, então agora você vai fazer a sua varinha, você vai fazer a sua adaga. Então, cada um que entrou, não tem jeito, né? Você sempre cai, a gente brinca e fala que o carrossel está sempre girando, você entra e perde equilíbrio. Então, o cara que entra ali, ele toma um susto, 2 meses. Aí depois ele começa a ajeitar. Ele vai fazer o primeiro ritual, vai ficar aquela porcaria. Mas é bonitinho, porque ele fez. A gente pede para ele mandar foto, e aí o pessoal comenta. A galera é muito educada. Tem o intuito de ajudar, não é esses grupos de Facebook, que é uma palhaçada. Então, quem já está há mais tempo, ajuda quem está há menos tempo. E aí a galera vai fazer esses rituais e se acostuma. Daí vai fazer o próximo. Quando o cara completar 1 ano, ele já tem mais ou menos o ferramental dele, ele já sabe como é que está funcionando, ele já tem qualquer dúvida que ele tiver, tem grupos, aí ele manda a pergunta, o pessoal responde. Fora que a gente faz entrevista com um monte, né? Entrevistei vocês. São pessoas que são expertises nas suas áreas. Então, eu gosto de teosofia. Então a gente vai chamar o cara que é o responsável pela loja teosófica em São Paulo para falar de teosofia. E aí você assiste às palestras, fazem perguntas, né? Então a gente não tem esse negócio. Como é que você identifica uma seita? É aquele negócio que o cara não quer quer pôr o cabresto em você e fala assim, só eu que sei a verdade. E no meio é o contrário, né? O meu projeto de entrevista, eu já entrevistei 160 pessoas. Cada um falou uma verdade. Eu pergunto para todo mundo o que é magia. Se eu compilar ali, tem 160 respostas diferentes. Pô, eu entrevistei um padre da Igreja Católica exorcista e eu entrevistei um satanista raiz, cara que trouxe ali, traduziu a Bíblia satânica. Então tem todo tipo de ponto de vista possível, assim, de budista, né? Eu entrevistei o pessoal, o responsável pelo templo da... fugiu agora, os Hare Krishnas, daí de Lisboa.
Então, a gente está indo pegando em pessoas do mundo, né? Conversei com a Gran Druideza da França, o cara que coordena o grão-mestre da maçonaria do México. Ele estava explicando para a gente como é que é o Dia de los Muertos. Então, a ideia do Mayhem é que não é que tipo, eu vou mandar no como que tem que ser a sua espiritualidade. Não, eu vou te dar todas as que eu conheço e você que escolhe. Então, essa é a pegada. Por isso que o Mayhem faz tanto sucesso. Porque você pega outros grupos assim, o cara quer ser o reizinho e começa a falar, e aí aglutina, e aí o cara quer ser o bam, e ele fica com medo, porque ele não tem conhecimento, não sabe. Então, ele não quer que o pessoal veja outros caras falando. Porque se ele achar se o pessoal do grupo for ver outros mestres falando, vão largar o cara porque ele é picareta. Então, se o cara sabe de verdade, ele não tem medo de que a pessoa vá buscar vários outros conhecimentos. Pelo contrário. Então, é isso que a gente procura fazer lá no Mayhem. Dar a maior quantidade de ferramental que a gente puder para o cara pensar sozinho. Tudo bem, pensar sozinho é difícil, né? Então, a gente tem muita gente também que entra e depois o cara sai fora porque não aguenta a rosca. Mas a ideia fica. O pessoal que fica, a gente está vendo que está fazendo um trabalho cada dia melhor. E é um trabalho primoroso, viu, Daniel? Porque ele, além de tudo, tem um acompanhamento, tem uma biblioteca, né, virtual, e tem meio que um Facebook só vamos dizer assim, do grupo, né? A gente tem o grupo no Facebook, tem 11 grupos do Telegram, então o pessoal consegue trocar muita informação. Marcelo, é fácil encontrar-te no Facebook se nós pusermos Marcelo, desculpa, eu não apanhei o teu último nome, Marcelo. É Marcelo? Deixa eu pegar aqui, Deldébio, vou rename aqui. Até porque eu tenho aqui alguns comentários deste lado que... Se aparecer esse nome, se você digitar esse nome você já acha fácil. Okay. Ou no Facebook, ou no meu próprio blog. Boa. Porque eu tenho aqui algumas pessoas que já estão a fazer aqui alguns comentários a mostrarem algum interesse por aquilo que tu estás a explicar, por aquilo que tu estás a mostrar. Marcelo. E tem o Marcelo também tem o Instagram dele, que é MDeldébio, e tem o site dele, que é www.mdeldébio.com.br. Okay. Então é Deldébio só no site. Ou Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem. Marcelo, tu tens sido uma pessoa que tens vivido... Volta a este ponto, porque eu acho que este ponto é muito importante. Aliás, tu explicaste aqui algo fabuloso. Tu explicaste, no fundo, o conceito daquilo que este planeta mais mostra, que mostra-nos diversidade. Isso é uma coisa que eu defendo muito. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam comigo e vêm falar e defender uma só teoria, uma só visão, um só conceito. E uma das coisas que eu mais digo às pessoas é: olhem para o planeta onde vocês estão. Vocês não estão em Marte, vocês não estão em Vênus, vocês não estão em Mercúrio, vocês estão num planeta que é diversificado. E isto transporta uma mensagem muito importante, que é a abertura para vários entendimentos, várias compreensões. Poderá ser até o princípio do entendimento de como é que o todo pode funcionar. E tu há pouco falavas muito aqui sobre realmente abrir para vários conhecimentos. Existe algum conhecimento para ti que seja, para ti pessoal, Marcelo Deldébio, para ti pessoal, que seja mais importante? Não sei, cara. Eu sou apaixonado pela cabala hermética. Então eu sempre vou falar, cabala hermética. Porque a maioria do pessoal, eles gostam muito da cabala judaica, só que a cabala judaica é muito complexa. Você tem que aprender o hebraico, você tem só os nomes de Deus, tem um conhecimento muito valioso. E aí tem a cabala cristã, que é a que o pessoal pegou na Idade Média e trouxe, que deu origem lá ao martinismo, rosacrucianismo, alquimia, que é mais fácil de entender. E no fim a gente tem a cabala hermética, que é a que pega dos ensinamentos de Hermes. Então tem astrologia, tem tarô, tem toda essa parte esotérica junto. E aí você pode usar todos os ensinamentos da cabala clássica e pode usar filme, Deus e anjo e demônio. Então o que você puder pegar
que te traz um conhecimento dentro da Cabala Hermética, você pode usar. Então, por isso que é o que eu gosto. Eu acho que de todas as filosofias, ela é que tem menos dogma. Na verdade, ela não tem nenhum dogma, né? É como o Crowley falou, faz o que tu queres. Assim, você pode estudar de qualquer jeito, que tudo vai ter ali uma correspondência. Porque no final das contas, tudo foi uma mesma palheta. Então, os rituais que a gente tem de vários egrégoras diferentes, várias ordens, vários grupos, você consegue traçar aí uma origem histórica, e um saiu do outro, teve contato com o outro, então tem um pouco de cultura no meio, mas você pode aproveitar tudo, sem ficar preso em dogma. O maior problema que tem do estudante de esoterismo religioso e tal é o cara ficar preso nessas teias de aranha de dogmatismo e falar assim, só esse método que funciona. Não é. Ok. E outra pergunta, Marcelo, e esta pergunta obviamente é para quem está deste lado, porque quem está deste lado conhece-te bem melhor. Tu costumas dar consultas, se as pessoas te contactarem, tu estás aberto a consultas? Então, eu sou casado com uma médium que foi mãe de santo, a Pri Martinelli, ela manja absurdamente de tarô. Tanto que foi ela que escreveu toda a parte de combinação. Então, para quem for me procurar querendo uma consulta, eu vou falar assim, fala com a minha esposa. Né? Porque eu sou muito da parte assim, você quer aprender os símbolos do tarô, né? Então, meu curso de tarô ele é o seguinte, eu pego desde o século 13, 14, a gente vai traçando toda a história do tarô, eu vou colocando os arcanos do tarô e falando assim, olha aqui, no começo o louco era assim, aí tinha um cachorro que mordia ele, porque ele era um forasteiro, e aí eu vou explicando toda a parte histórica, arquetípica, né? Por que colocou não sei o quê, por que tem uma trouxinha, por que... Blá, blá, blá. E a minha esposa tem essa vidência mesmo, né? Então ela consegue sentar com você, tirar as cartas do tarô e te mandar o que você precisa saber. Então, para a galera que quer consulta, essas coisas, eu falo assim, tudo bem, pode até falar comigo, eu vou te passar o contato dela. Enquanto isso, eu estou passando aqui, esse aqui é o último trabalho do Marcelo, que é o tarô que ele fez, que é o... Esse a gente pegou um desenhista por mais de um ano e a gente foi colocando símbolos nele, né? Eu lembro tarô hermético. Eu acompanhei um pouco esse trabalho, porque você me mostrou algumas cartas quando a gente foi fazer o congresso da Casa de Tarô de Lisboa. E aí você me mostrou, falou assim, olha, né, olha, vai ter a questão das cores, tal. Então, essas cores, olha, esse que ela está segurando é o 6 de bastões, que é Vitória, né? Vocês são tarólogos, vocês sabem. Mas aí por que ele é amarelado? Porque assim, o 6 de tarô ele tem a ver com o Sol, né? E tá dentro do arcano, né? O Sol em Leão. Então a gente colocou isso dentro da carta. Então o cara que manja de astrologia, ele usa isso dentro, né? Então ali, ó. Ali o 7 de bastões, protege o seu 8 de bastões. Olha os sinais, né? Por isso que ele é azulado, porque ele tem a ver com o Sagitário, né? Então, cada um desses a gente foi olhando as cores dentro da Golden Dawn. Então ficou um trabalho bonitão. Ele demorou quase 2 anos para ser feito, mas eu acho que ele ficou um negócio muito bonito. Assim, eu me senti muito feliz com o resultado. Então ele tem as cores dos arcanos da corte, né, com signos correspondentes. Então ele é muito visual. Então se você tem aquela ideia daquele lamen da Golden Dawn, né, que Áries é vermelho, depois Leão é amarelo, Sagitário é azul, Libra é verde, ele tem aquelas cores tradicionais, né, dentro do hermetismo, você consegue entender bem o que passa. Sim. Né? Com certeza. Esse é o resultado de muitos anos. Isso dá trabalho. Mas o livro de tarô você tem ele, mostra pro pessoal. Vou pedir depois, Débora, quando puderes, que mostres essa carta que dizia Projeto Mayhem. Exatamente, não, um bocadinho atrás, isso, boa. Não. Era para baixo. Está ótimo, assim. Só para baixo, puxa só um pouco para baixo. Ok. Pronto. É porque há pouco nós estávamos a ouvir falar desta palavra, o Projeto Mayhem, e
quando ele é verbalizado, aquilo sai assim em Miami e aquilo coisa assim. Então dá a oportunidade das pessoas realmente perceberem como é que se escreve, irem à procura, porque garantidamente, Marcelo, por aquilo que eu estou a perceber aqui em alguns comentários, irás ter possivelmente alguns contactos a partir de Portugal. Porque, por aquilo que eu estou a perceber, estás a fascinar aqui algumas pessoas. Algumas pessoas estão fascinadas com o teu conhecimento. Esse é um dos prêmios que, como eu falei, a gente faz o financiamento coletivo, que ele tem uma vantagem que é o seguinte, eu falo assim, olha, para fazer esse livro eu preciso de tantos reais. Eu preciso de 500 pessoas, 400 pessoas. Mas se tiver mais pessoas, a gente, quando vai para a gráfica, né, eu não sei se quem está assistindo tem essa noção, quanto maior a tiragem, ele cai o custo unitário para fazer o livro, né? E aí essa diferença que a gente consegue, ao invés da gente pegar de lucro, a gente gasta e faz pôster, Então, no final das contas, a gente torra todo o dinheiro. E quem está fazendo o apoio acaba recebendo um monte de presente junto. Então, esse livro ele é dividido em duas partes, na verdade, né? A primeira metade do livro é a parte histórica, que eu vou falar dos arcanos maiores. Eu recebi presentes, eu só estou pegando aqui. Peraí. Assim, eu confio tanto no livro que eu falo assim, pode abrir em qualquer página é boa. Não. Aqui, a parte dos agradecimentos. É o nome das pessoas que ajudaram a gente a fazer o livro. Olha, uma das perguntas que estão aqui a colocar, Marcelo, é onde é que podem adquirir o livro? Como é que podem? Se entrarem em contato contigo, se entrarem em contato com a tua página, tu consegues orientar as pessoas na aquisição? Consigo. Se você for diamondeditora.com.br. O problema de Portugal é que é o seguinte, desde que começou a pandemia, a gente tinha um negócio chamado Exporta Fácil. E aí o frete desse livro para aí, ele ficava, sei lá, mais ou menos R$200, uma coisa assim. Depois do começo da pandemia, eles cortaram essa parte baratinha. Então tem que ir pelo frete normal e tal. Esse livro pesa quase 3 quilos, né? Então o frete está salgado, por enquanto, né? Então eu não sei se vai melhorar ou se eu estou passando más notícias para quem realmente quiser. Esse é o que ela falou que está separado, tá vendo? As cartas com os detalhes do arcano, né? Então, por exemplo, começou a estrela, então eu vou mais do passado possível. Então eu pego a primeira imagem que tem alguma figura que se pareça com isso. Aí eu vou explicando. Olha, aqui tinha essa parte e tal. Daí você vira, então é uma jornada na história. Então eu pego tarôs do século XV, depois do século XVI, depois do século XVII, e eu vou avaliando que símbolos foram colocados, que símbolos que foram tirados. E é uma coisa muito interessante, por exemplo, a gente vê no Imperador e Imperatriz, por exemplo, nos tarôs da França, quando acontece a Revolução Francesa, eles tiram o Imperador e Imperatriz e colocam Júpiter e Juno no lugar. Ou então eles colocam era vovô e vovó. Então você tem decks de tarô que tem lá vovô em vez de imperador. Então é muito bacana. Quando teve a briga entre católicos e protestantes, aí em alguns países eles não têm o Papa mais. Eles tiram o Papa e colocam uma outra figura. Tem tarôs que tem 2 papas, que aí você tem o Papa do Leste e o Papa do Oeste. Então essa coisa legal. Para mim, o que me apaixona mesmo no tarô é que ele reflete a cultura da época. Isso. Né? Então a minha paixão é essa aí, é você pegar todas essas imagens e falando assim, poxa, por que o mago ele tá assim, né? O mago ele começa como um artesão. E aí depois tem uma pintura super famosa da Itália que chama o Banquete de Enon, que aí é Jesus. E aí o mago começa a adquirir feições de Jesus, né? Aí a Imperatriz com obras de arte que imitam a posição. Então não se sabe se os artistas que faziam ali o tarô, a guilda, bebiam dos artistas que faziam as pinturas e vice-versa, né? Porque eles são do mesmo período. Então você consegue enxergar a história do tarô, né? Da onde aquele arcano foi e voltou. Os primeiros magos, ele era um artesão. Por isso que ele tem ali a mesinha com a bancada. Vira umas 2 páginas, por favor. Por acaso é super interessante estás a tocar nisto, Marcelo, porque este é o lado, muitas das vezes, do tarô que ninguém conhece. Olha lá. Esse aqui é o primeiro mago. Esse é um desenho do Bosch, que o mago é um charlatão. Se vocês estarem olhando, ele é aquele mago de rua, né? Ele está fazendo um monte de firula aqui do lado direito,
E se vocês prestarem atenção, do lado esquerdo tem um cara batendo a carteira do cara que está olhando. Ó. Tá vendo que ele está roubando a carteira? Então ele pintava o mago como um prestidigitador picareta. E aí depois, ela vai virar para a próxima página, surge aquela figura do Jesus na ceia. Né? Então, tá vendo? E aqui já começa, né? Ele ainda aqui, no século XVI, ele ainda era um artista, né? Então tem os dados, ele era aquele prestidigitador de rua. Então, um pouquinho mais para frente. Então tem um Jesus aí, ó. E aí tem essa pintura do Jesus. E aí, a partir daí, você repara que aí o mago passa a ter esse chapeuzinho na forma do infinito, né? Que é o poder divino. Então, compara a figura do mago do século XVII do Marsella com a figura do Jesus num banquete. Inclusive, as coisas que estão no banquete do Jesus, elas passam a aparecer na mesinha do mago. Então, são esses pequenos detalhes históricos, né, que eu fui para a parte acadêmica. É isso que eu estava a afirmar há pouco, que este é o tipo de conhecimento que muitas das vezes não é passado, não é? Porque nós vamos tirar um curso e o que é que as pessoas querem? Querem saber como é que obtêm respostas do tarô, não é? Mas há toda uma beleza, há toda uma história por detrás, há toda uma riqueza tremenda nesta história e sim, quando a Débora me falou do teu trabalho, deste trabalho que está a ser apresentado, eu pessoalmente fiquei fascinado com ele, sem dúvida. Isso aí é a segunda parte do livro, abre qualquer parte da segunda metade, que é a parte da tirada. Que aí eu sei que aí em Portugal vocês gostam de fazer a tirada com uma carta só, né? Eu lembro quando eu fui para aí, pessoal, tem gente que só usa arcanos maiores e tal. Mas ele é tão vasto e tão rico que a gente fez todas as combinações de maiores e menores. Então, aqui, ó. Então ela teve a pachorra de colocar assim, as palavras-chave. Então é o rei de moedas com o louco. Então, o mago com o rei de moedas e tal. E aí a gente explica hermeticamente, né? Então, por exemplo, o as de moedas, ele é Keter, né? Então, dentro da Cabala, ele representa ali o né? O Deus e tal. Moedas é a matéria. Aí o mago, ele representa um caminho que está ligando ali a Deus, a binar, a ordem, né? Então, quando você entende por essas colocações, fica muito mais fácil de compreender da onde que os autores pegaram as coisas para pôr no livro deles. A gente está estudando tipo o código de máquina do tarô, né? O que está por trás do véu. Essas são diversas tiradas clássicas para o pessoal. Marcelo, esta pergunta é inevitável. Novos projetos que estejam a surgir? Então, depois dessa pandemia, assim, agora eu estou em casa, eu estou finalizando não, ainda vai mais um ano pela frente, um livro de astrologia hermética. Então, aí a gente vai fazer o que fecha o trio, né? Que seria Cabala, Tarô e Astrologia. Mas também está um outro monstro, porque a gente está estudando assim, né, o que é o Sol, de vários autores, né? No de Tarô, o que eu faço? Ao invés de eu virar e falar assim, o que é o Rei de Espadas? Eu peguei 60 autores e alunos e todo mundo que falou o que era Rei de Espadas, coloquei numa tabela, tirei os comentários repetidos, embaralhei e coloquei o Rei de Espadas, segundo autores, é isso. Sem falar quem falou o quê. Por quê? Porque eu não quero que o cara vire e fale assim, peraí, o Rei de Espadas aqui, o Aleister Crowley falou isso. E aí o Zequinha, que era o meu aluno com uma semana de tarô, falou aquilo. Então você vira um papagaio. Então quando eu embaralho tudo e você não sabe o que o Crowley falou e o que o Zequinha com um mês de tarô falou, você vai olhar o que mais ressoa em você. Então a gente fala, tem um livro de anotações para estudar junto com o meu livro. E aí você anota o que você acha melhor. E o de astrologia eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando os astrólogos clássicos, a gente está pegando as definições e eu estou colocando. Então eu não vou te falar o que é Sol, o que é Vênus. Vênus em Áries. Eu vou te dar várias possibilidades ali que vão traçar uma ideia e aí você consegue... mas isso é mega trabalhoso. Né? Então o livro fica gigante, tem um monte de combinação. Então a gente acredita que no final do ano vai fazer o financiamento coletivo disso aí. Oba!
Tô dentro. Por enquanto, a gente acabou de fazer um de alquimia, que era do Tiago. É um livro fantástico. A gente está publicando junto uma versão do tarô egípcio original, aquele de 1929, que nem tinha lâmina. Né? Ele era só imagens num livro. E aí o Grola pegou essas imagens e transformou em lâminas. Né? Então a gente tem um tarô original mais próximo do que era de verdade, né? O tarô egípcio original. Então, publicamos juntas, mas esses projetos malucos que eu faço, assim, umas coisas doidas e que a gente sabe que tem um pessoal que quer, né? A gente tem outro tratado martinista que fala da teodiceia psíquica, que é o bem e o mal na visão do Jung, comparativamente com a visão martinista. Umas coisas bem bacanas. E, Marcelo, você esteve em Portugal e depois foi para o Egito, não é isso? Foi no mesmo ano? Junto com a galera de Portugal. Fiz o curso lá, E era engraçado que a gente foi com as malas cheias de livros, assim, foi com o mínimo de roupa, porque a galera queria tanto nossos livros, era tão difícil de mandar, e a alfândega de Portugal é tão ruim, que era mais fácil. Falei assim, cara, se juntar 10 pessoas é mais fácil eu levar eu do que pagar os fretes, né? Então, a nossa ideia era ir assim, uma vez por ano para lá, e aí de Portugal a gente foi passear, né? A gente pegou um guia que era daí de Lisboa, que já tinha um contato com todo mundo em volta e tal. E a gente foi num grupo pequenininho e foi fazer o Egito. Então a gente ficou uns 15 dias lá. Então eu fui fazer uma peregrinação em todos os 22 templos de Tote, que é um de cada arcano do tarô, assim, né? Então eu fui lá, levei meu tarô para mostrar para o Tote nas 22 templos dele. A gente andou por meio do deserto, foi até a Duna, conheceu os oásis de verdade, foi nos templos. E foi onde começou a pandemia. Então, teve o final da viagem, a gente teve uma sorte no final das contas, porque eles tinham fechado os monumentos e isolado a galera em lockdown nos barcos. Mas a gente tinha saído de manhãzinha porque a gente queria ir com o guia para assistir o nascer do sol lá no templo. Então a gente conseguiu um jeito de entrar antes do público para a gente poder assistir com o guia egípcio, que quando nasce, tem o nascer do sol e tal, passa a luz do sol e forma lá o fecho. E porque a gente estava lá antes, eles fecharam o lugar, a gente ficou sozinho em Dendera, por exemplo. Então a gente conseguiu passear. Imagina uma tarde inteira só a gente naquele templo, né, fechado, né? Fomos nas pirâmides, tudo, que foi uma viagem sensacional. Mas aí a gente voltou para Portugal e eu estava com contato com o pessoal daqui falando assim, cara, adianta ter o voo porque eles vão fechar tudo. Aí foi aquela primeira semana, a gente ia voltar no sábado, porque eu tinha uma palestra na Rosa Cruz, acho que na terça, e uma visita numa loja maçônica na quarta. E aí a gente adiantou a passagem para domingo ou segunda, e aí a gente pegou, acho que o último voo de Portugal que estava indo embora, e depois eles fecharam Portugal. Foi assim, uma correria doida. Foi bem legal. Mas uma experiência ímpar, né? Não, foi uma experiência maravilhosa. Para sair do Egito também. A gente pegou o último voo de Casablanca, assim, saindo de lá, o avião decolando, e o piloto falou assim: olha, a gente acabou de sair e o aeroporto está fechado. As sincronicidades dos acontecimentos quando eles têm que se dar. Foi quando a gente precisa estar, né? Onde nós mas a gente fala, a gente está muito protegido. Mas também para fazer o trabalho que a gente faz, né, com toda essa egrégora evangélica ignorante que quer tirar tudo isso, né, a gente precisa de muita proteção. Né? Sem dúvida. Marcelo, estamos na reta final. Muito, muito obrigado pela tua presença. Eu não querendo criar esperanças a ninguém, até porque isto é uma coisa que eu mas vou dizer aqui em direto. Isto é uma coisa que eu depois irei fazer um convite pessoal e privado. Mas deixo aqui em direto. Quem sabe se não podemos organizar uma palestra do Marcelo via... vai ser um prazer. É só me falar quando. O meu maior problema é data, porque como agora eu não tô, a gente está tudo trancado em casa, né? Minha esposa, ela estava tomando medicamento, ela estava imunossuprimida, então se ela pegasse uma gripe, então ela ficou trancada mesmo, assim, né? Eu tenho pais idosos, né? Obeso, então a gente estava aqui meio que num esquema de hospital. Então, o que estava acontecendo? Todas as lojas maçônicas, faz uma palestra, tal. Então eu vou pondo na agenda. Então eu passo, quando eu não estou gravando de terça, quinta e sábado, de segunda a quarta e sexta eu estou dando palestra nas lojas. Então,
A gente já combina com antecedência, você me fala o dia da semana, mas é um prazer, já está marcado. Sem dúvida, porque eu estava a dizer isso porque eu sei que tu és uma pessoa super mega ocupada e por isso é que eu estava a agradecer muito hoje ter estado no nosso programa. Muito, muito obrigada. Vou querer marcar essa sessão contigo. A vantagem é que, como é Portugal, aí para vocês, 9 horas de vocês é cedo aqui. Então, provavelmente isso. Já está tranquilo de marcar, porque o problema maior é as 9 horas, 8 horas daqui do Brasil. Isso. Mas se você marcar umas 8 horas daí de Portugal, aí fica muito mais fácil para mim. Então, pode considerar feito. Super. Mas vou aproveitar essa tua abertura, essa janela, porque acho que realmente há toda uma sabedoria aí dentro, há todo um conhecimento acima de tudo, muito interessante, e acho que o mundo precisa de beber deste tipo de conhecimento. Por isso, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Débora. Bom, eu quero que o Marcelo deixe uma mensagem para os nossos queridos teleouvintes, vamos dizer assim. Deixe os seus contatos. É com você. Bom, se o pessoal quiser me achar, digita Projeto Mayhem ou Marcelo Del Débio, é muito fácil. A pior coisa que pode acontecer é você cair nos links, começar a olhar e falar satanista, da ordem da... Porque tem assim, você digita, vai ter as minhas páginas, aí logo em seguida tem a galera falando assim, membro dos Illuminatis, da Nova Ordem Mundial, esse satanista do mal e tal. Aí tudo bem, mas os primeiros links são meus, então é fácil de chegar na gente. O meu conselho é leiam muito autores diferentes, procurem coisas diferentes e construam você mesmo a sua verdade. Se você está no caminho de verdade, não é qualquer outro livro que vai abalar isso. Então, desconfia de qualquer pessoa que fala que é o dono da única verdade e é o único cara que é o único caminho. Esses caras geralmente são picareta. Fica aqui no ar e lançado. Vamos tratar. Picareta é uma palavra que tem em Portugal? Tem. Sim, não, é entendível, é fácil. Há uma coisa em Portugal, Marcelo, que às vezes o Brasil precisa de entender. Nós, desde muito cedo, fomos invadidos por telenovelas brasileiras. Eu era criança, estou com 50 anos, eu era criança quando a Gabriela estreou em Portugal. Portanto, Gabriela Cravo e Canela. Portanto, aquilo foi o boom e, a partir daí, Portugal sempre comprou telenovelas ao Brasil. Portanto, o português do Brasil foi uma coisa que foi sendo introduzida e facilmente o português entende o português brasileiro. Sei que às vezes o contrário não é assim tão fácil. Para nós é mais fácil porque é aquilo que eu disse. Nós fomos tendo as telenovelas constantemente a rodar. Portanto, é algo que já está no nosso ouvido. Por isso, muitas expressões vossas são conhecidas nossas por causa desse hábito. Maravilha. E quando acabar a pandemia, pode ter certeza, eu combino com o Daniel, com a Débora, a gente vai, pega a Pri, a gente faz de novo, passa aí uma semaninha, uns 15 dias. Opa. A gente deu aula, assim, a gente marcou sábado e domingo curso, aí sábado e domingo outro curso, e aí a gente pegou 5 dias entre os dois para passear ali em Portugal, né? Então, sem dúvida. Mas é nossas férias, a gente não para de trabalhar nunca. Isso. Então, minhas férias é ir dar aula fora. Então, eu viajo, aí dou aula e passeio, porque é isso, a nossa vida é só trabalho. Mas então, fica aqui um bocadinho esta porta aberta e eu não vou querer deixar esfriar muito nos próximos dias. Depois, em privado, nós havemos de falar. Aliás, também a minha equipa há de entrar em contacto contigo, Marcelo, para realmente programarmos isto e ver se não deixamos cair, porque sim, teria muito, muito gosto em trazer-te a falar ideias novas, conhecimentos novos, ideias mais abrangentes. Acho que o mundo, eu sou muito apologista disso, eu sou um defensor disso, por isso acho que o mundo só tem a ganhar e Portugal só terá a ganhar com uma palestra tua. Aos nossos ouvintes lá em casa, muito obrigado por nos terem acompanhado. Este foi mais um Tarot News na entrevista com o Marcelo Del Débio. Débora, queres dar um beijinho? Quero mandar um beijinho para todos e não esqueçam,
por gentileza, gentil, entre nos nossos canais, assine, e também entre no canal do Marcelo, no Projeto Mayhem, que é um canal que tem muitas entrevistas e também tem a entrevista minha e do Daniel. Então, um grande beijo, até dia 27, que estaremos juntos. E Marcelo não vai embora, quando a gente terminar aqui, a gente vai continuar conversando. Tá bom? Então, Okay. grande Então, beijo. Tchau, tchau Muito a todos. Muito obrigada por ter aceitado o convite e até a próxima. Até breve.